No programa de hoje eu vou comentar com você sobre os volumes 7, 8 e 9 da saga do Batman. Será que tá valendo a pena ainda colecionar esse troço aqui? Eu sou Charles Nascimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui do canal BBHQs. Nosso assunto são os quadrinhos. Se inscreve aqui no canal, coisa fofinha. Olha só, aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso canal de Telegram para você receber notificações a respeito de promoções, ofertas. Tem muita coisa rolando aí das promoções, as empresas relacionadas ao universo de quadrinhos estão ralando na competição para entregar com o melhor produto, o melhor preço e tal. E isso é muito bacana, isso é muito útil. Agora, de todas essas, com certeza, a melhor delas é a Loja Mundos Infinitos. Esse programa aqui é patrocinado pela Loja Mundos Infinitos, parceira aqui do nosso canal, tá? E que vem fazendo um trabalho de entrega maravilhoso. E eu convido você a conferir na descrição desse vídeo, porque toda semana, vou repetir, toda semana tem promoção da Mundos Infinitos. Sempre quando você vier aqui nos vídeos do canal BBHQs, dá uma conferida aqui na descrição, você vai encontrar certamente uma promoção que está rolando nesse momento, tá bom? É isso aí, vamos falar sobre a saga do Batman, volume 7, 8 e 9, que foi adquirido na Loja Mundos Infinitos. Galera, eu estava fazendo os comentários a respeito desses títulos aqui, da saga do Batman, da saga do Superman e tudo mais, mas, logicamente, eu estou um tanto quanto atrasado. Essas séries, elas já vão aí para os seus... se aproxima, daqui a pouquinho está no número 30 já, e eu estou aqui ainda no número 7. Então, para tentar acelerar um pouco o processo e fazer comentários mais rápidos aí, né, e descrever um pouco a minha experiência de leitura desses títulos, eu resolvi fazer essa semana aqui né, um comparativo, um comentário diretamente de 3 volumes, tá? Você pode deixar aqui nos comentários, se você curte mais essa abordagem, vai de 3 em 3, vai mais rápido, tá bom? Do que falar de volume por volume. Bom, galera, é o seguinte, o que nós vamos ver nesses 3 volumes aqui está relacionado à morte do Robin, né? Essa série que já é tão aclamada, tão falada, muita gente coloca ali no top 10 histórias do Batman. Eu já vi gente falando também que é uma história super valorizada, que não é tudo isso. E eu tive a oportunidade de ler, eu sei lá quantas vezes já li essa história, mas eu li novamente dentro da saga do Batman, que a gente vai ter, né, no volume 7, aqui, né, Morte em Família, 1 de 2, né, a primeira vez que essa história saiu aqui no Brasil foi naquela DC especial, formatinho da Editora Abril, lá nos anos 80 ainda, e saiu com o título de A Morte do Robin, né, mas agora o nome dessa história oficial é Morte em Família, né? Cuidado para não confundir com Morte da Família, que é uma outra história da Bat-Família que se passa durante a fase dos 952. Então nós temos aqui o volume 7, que é a primeira parte da morte do Robin, e a segunda parte aqui, uma época em que o título do Batman era escrito pelo nosso querido Jim Starlin, né? Trabalhou bastante, foi ele que escreveu. A gente sempre lembra do Jim Starlin por grandes trabalhos, especialmente a trilogia do infinito, né? Da Marvel. A gente lembra na DC dele, por exemplo, como Odisseia Cósmica, né? Ele é muito lembrado pelos seus títulos cósmicos. A gente pode falar também até do trabalho autoral dele, o Dreadstar. Mas o Jim Starlin ele trabalhou bastante em revistas com continuidade mesmo, que não necessariamente tinha conexão com esse mundo cósmico, né? Para citar um exemplo, uma das histórias do Batman que eu mais gosto dos anos 80 é Batman Messias, que foi escrita justamente pelo Jim Starlin. É citado inclusive um desses volumes aqui, há uma citação a essa história que eu gosto bastante, está esgotada infelizmente nesse momento, mas é uma história que eu gosto muito, Batman Messias. E aqui nós temos, então, o Jim Starlin escrevendo a história da morte do Robin. A gente esquece isso às vezes, né? Foi ele que escreveu essa história aqui, esse arco da morte do Robin, tá? É o arco em que o Robin descobre que, na verdade, ele não é filho de quem ele imaginava. Ele começa a coletar informações e ele começa a fazer uma investigação por conta própria. Em determinado momento, o Batman vai entrar na situação, vai começar a participar da investigação com ele, até que os eventos vão conduzindo a uma situação em que o Robin se vê sozinho com o Coringa, e o pior acontece, ok? Então é isso que nós vamos ver nesses 2 volumes aqui, tá? E, inclusive no segundo volume, os desdobramentos da morte do Robin, tá? Os desdobramentos, que teve uma questão, inclusive, dentro da história, uma questão política envolvendo o Coringa, o governo do Irã, que deixa o Batman possesso e tem, inclusive, participação do Superman, tá? Eu quero fazer um comentário a partir dessa especulação que existe em cima dessa história. Afinal de contas, é uma boa história do Batman? Não é uma boa história? Lendo com bastante atenção pela, sei lá, quinta, sexta, sétima vez essa história,
eu pude observar o seguinte, tá? Que ela tem, na sua estrutura narrativa, uma série de facilitações. Né? Por exemplo, o fato de que o Robin, o Jason Todd, vai até o Oriente, né? Para investigar essa questão, ele vai até o mundo oriental, a África, investigar sobre a mãe dele, né? E com uma facilitação de roteiro absolutamente incrível, o Batman o encontra lá, né? Do outro lado do mundo, eles se encontram. Então existe sim uma facilitação do roteiro nesse aspecto. As soluções apresentadas pelo roteiro também usam de alguns artifícios, né, muito pouco trabalhados, como por exemplo o fato de que o Robin, ele descobre que ele tem uma mãe biológica que provavelmente, possivelmente está viva, e ele tem uma tomada de sentimento muito rápida, né? Ele muda muito rápido. Rapidamente ele já fica eufórico com a possibilidade de ter uma mãe, e quando ele encontra essa pessoa, ele tem uma atitude completamente desvairada, tresloucada, exagerada. No entanto, essa atitude exagerada, tresloucada, pode ser levada em consideração pensando que ele realmente vinha numa etapa muito ruim. Se você está acompanhando, né, a saga do Batman, você vê que ele já fazia algum tempo que o Jason Todd já não estava com a cabeça legal. Então essa atitude de se atirar, né, para uma pessoa, assim, para os braços de uma pessoa que ele nunca tinha visto, né, faz sentido nesse contexto, em que ele realmente está muito angustiado com as experiências, aquilo que ele vai descobrindo. Então, quando você vai lendo a saga do Batman, você percebe que essa atitude do Jason, muito desmedida, ela é, de certo modo, justificada pelo que vinha acontecendo antes, né, nas histórias anteriores. E é impossível você ler essa história, especialmente no momento em que o Coringa está junto com o Jason Todd e tal, e aquilo não te dá um nó na garganta. Especialmente quando, nas consequências desse momento do Coringa ali junto com o Robin, realmente é angustiante. E eu não consegui, né, tendo lido várias vezes essa história, não consegui me livrar de um sentimento de angústia ao ler esse trabalho. Ainda dá um nó na garganta ler esse trabalho. Então assim, ele não é um trabalho perfeito, realmente a história da morte do Robin não é uma história perfeita, ela tem vários pontos questionáveis dessas facilitações do roteiro que o Jim Starlin estabelece, mas na minha opinião, o Starlin conseguiu uma coisa que é muito difícil e que acaba compensando a situação, que é estabelecer um aspecto emocional na HQ, que você lê essa história e ela realmente mexe com você. Veja, eu vou explicar isso melhor. Quando você lê quadrinhos, você está acostumado a ler quadrinhos de super-heróis, morte de personagens é uma coisa absolutamente normal. Toda hora tem personagens morrendo. E para citar um exemplo, há não muito tempo atrás o Wolverine morreu. E isso não provocou grandes estardalhaços. Ele morreu e voltou e isso realmente não gerou, sabe, um sentimento de tristeza pela morte do Wolverine, como gerou, por exemplo, quando o Superman morreu, lá nos anos 90. Quando o Superman morreu, aquilo foi uma grande comoção, né? Então o que a gente percebe? Que existe uma qualidade do roteirista que vai escrever a história da morte de um determinado personagem, né? Que ele pode utilizar isso de uma maneira muito forte, muito intensa e realmente mexer com o leitor. Aí você fala, Charles, mas é porque o Superman é um personagem mais conhecido. Não é. Porque, por exemplo, para quem é mais das antigas aí e tal, vai lembrar da morte do Guardião. Quando você lê a morte do Guardião, aquilo angustia, cara. O John Byrne escrevendo a morte do Guardião. Aquilo realmente mexe com você se angustia. Quando, né, o pessoal que leu lá A Morte do Vigilante, também é uma coisa que mexe com você, né? Tem outros personagens que morrem, você não dá a mínima. Então você vê que realmente há uma construção bastante elaborada no sentido emocional por parte do Jim Starlin. Os bons desenhos aqui da narrativa constroem também, ajudam também a construir essa dinâmica, digamos, entre aspas, mais realista da história, tá? Porque você consegue acompanhar um adolescente que está profundamente angustiado e ver essa angústia, assim, possivelmente curada pela presença materna, mas que rapidamente se traduz, na verdade, na morte do Robin, na morte do personagem, como está aqui na capa, tá? Então, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte, tendo lido esses 2 volumes, eu continuo considerando a morte do Robin uma excelente história.
Ela é uma excelente história, porque ela consegue mexer com os nossos sentimentos, ela consegue causar na gente alguma reviravolta, assim, você se angustia lendo o trabalho, mesmo após tendo lido várias vezes, tá? Não se torna uma história banal, não consigo ver nessa história uma história banal, uma história fraca, uma história... Não, ela consegue carregar a emoção necessária. A gente vai acompanhar aqui no volume 9 vários desdobramentos, né? Agora o Batman realmente está atuando sozinho. E a gente sabe que em determinado momento o Batman vai ficando cada vez mais violento, mas aqui ainda não. A gente vê aqui o Batman enfrentando vários adversários de menor porte, de maior porte também, como por exemplo o Senhor Frio, né? Mr. Freeze, que aqui tá diferente daquilo que a gente conhece hoje. Ele foi colocado meio que no limbo durante a crise nas Infinitas Terras e ficou meio afastado por um tempo e volta aqui com uma personalidade um pouco diferente daquela que ficou clássica depois, tá? No mais, o que a gente vai encontrar aqui são histórias investigativas do Batman, né? Histórias com abordagens um pouco mais combativas. A gente vai ver o Batman lutando muito nessas histórias. E a gente vê muito também o trabalho do Norman Breyfogle, né? Que é um artista que ficou bastante famoso nos anos 90, com uma arte mais estilizada. A gente vai acompanhar várias histórias aqui com esse tipo de arte que vai inclusive predominar mais nos anos 90, a gente consegue ver vários elementos desse tipo de arte aqui nesses volumes, tá? Então, continuo seguindo aqui a saga do Batman. Tem alguma história brilhante e genial nesses 3 volumes? Brilhante e genial não, mas considero a morte de Robin uma excelente história. Não é genial, mas é sim uma excelente história por conseguir provocar esse sentimento no leitor. Então eu recomendo aí, continuo recomendando a saga do Batman, tá interessante, eu vou continuar lendo. É isso, os links para você adquirir estão aqui na descrição, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!